eu não queria falar mais sobre isso aqui, mas como sou equatoriano e talvez o único equatoriano que vocês conheçam, e como tenho uma responsabilidade com a minha comunidade do TikTok, eu vou fazer este vídeo falando sobre outra vez o drama que está acontecendo no meu Equador. A gente passou de novela mexicana a novela colombiana de narcotráfico a documentário da guerra na Síria, porque a violência escalou fora, tipo, num contexto fora da nossa imaginação. Contextualizando, 5 anos atrás, Equador era um dos países mais seguros da América Latina. Chegou a ser mais seguro que a Argentina e Chile. Nossa taxa de homicídios por cada 100 mil habitantes era de 5,8 e tinha realmente províncias onde chegava a ter taxas mais baixas que alguns países europeus. Se vocês veem a imagem que está aqui embaixo, vocês vão saber que a taxa de homicídios aumentou, se multiplicou a 46 pessoas por cada 100 mil habitantes em 2023. E pior, se você vê a taxa de homicídios nas províncias que ficam perto da costa, do porto, você vai ver que em Guayas, onde fica Guayaquil, a taxa chega a ser 85 pessoas. Assim, é uma taxa de país no Meio Oriente, entendeu? É absurdo, 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 absurdo. O que aconteceu nesses 5 anos, 6 anos? Aconteceu que várias gangues estrangeiras, principalmente do México, as gangues de Sinaloa e da nova geração, Jalisco Nova Geração, entraram no meu país. Por que eles entraram no Equador? Por 3 razões. Porque Equador fica entre Colômbia e Peru, que são 2 super produtoras de drogas pesadas do mundo. Então Equador, por ficar no meio delas e por ser um país com instituições mais fracas, porque é um país muito pacífico, eles viram a oportunidade perfeita de colocá-lo como um spot, um lugar, um epicentro de exportação. Além disso, eu não sabia, mas Equador também se tornou um lugar de importação de matéria-prima para droga. Isso eu não sabia, mas descobri recentemente escutando um podcast aqui no Brasil. Mas as drogas sintéticas que utilizam as gangues para exportar aos Estados Unidos têm que ter matéria-prima que vem principalmente da Ásia. E como o Equador tem portos do Pacífico, esse porto também se transformou num ponto de importação. Então, os portos de Guayaquil e de Manta, que ficam no Equador, se tornaram em epicentros desta movimentação. E, novamente, falando da instituição do Estado equatoriano, por ser muito fraca, foi muito fácil para as gangues comprar políticos, se incluir, se envolver com a polícia, com os militares. Então, hoje o Equador é um estado, eu fico muito triste em falar isso, mas um estado com muitos espias, com muita gente envolvida no narcotráfico. A gente poderia falar que a gente virou, até pouco tempo atrás, um narco-estado. Disso, se vocês veem meus vídeos, vocês sabem que o Equador é um país dolarizado. A gente tem dólar americano, é nossa moeda local. Então é muito fácil para as gangues lavar dinheiro. É muito fácil para eles ter acesso ao dólar, que é uma moeda, cara, que é muito fácil de intercambiar no mercado internacional. Eles não precisam ir para os Estados Unidos para pegar dólares, o que é muito bom. E também ajuda muito nas vendas dos Estados Unidos, né? Porque faz o negócio mais fácil. Para piorar ainda mais a situação, as gangues equatorianas não estavam acostumadas a este nível de violência. Então, quando as gangues mexicanas entraram, começou uma guerra civil pelo controle do país. Foi aí quando começaram as ondas de violência, principalmente nas prisões, nas cadeias, porque lá tem muito preso que trabalha para o narcotráfico. Então, eles começaram a brigar entre eles e pouco a pouco a taxa de homicídios foi explodindo e a violência se espalhou. As gangues equatorianas, em algum momento, tiveram que começar a colaborar com os mexicanos e aí a gente teve estas gangues que eu não sabia que eram tantas, mas começaram a aparecer os choneros, que eram como a gangue mais importante, depois chegaram os lobos, que é outra super importante, depois chegou outra chamada os tiguerões, e assim, são mais de 20 que estão se disputando o controle do país. Aconteceu semana passada, aconteceu que o Daniel Noboa, novo presidente do Equador, de direita, liberal, com muito apoio dos equatorianos, anunciou que ele vai começar uma operação para conseguir acabar com o narcotráfico ou combater pelo menos os maiores grupos, né? Entre os planos estava criar 2 cadeias, prisões ao estilo El Salvador, Bukele. Ao mesmo tempo, ele emitiu um estado de exceção, onde ele permite os militares ir para as ruas e também falou que ele não ia negociar com nenhum tipo de delinquente, nenhum tipo de criminoso. A bomba explode quando Fito, que é considerado o cara mais perigoso do Equador, que é o líder dos choneros, esta gangue gigante, fugiu da cadeia. Ninguém sabe quando ele fugiu, porque ele era tão livre na cadeia, gente. Ele era tão dono da prisão, que as polícias nem iam para o lugar onde ele ficava. Então, basicamente, depois do fim do ano, eles foram como ver se ele estava ali, e não, ele tinha fugido. Ele fugiu porque falou que ele não concordava com estas novas cadeias, novas prisões, e não gostava do Noboa. Quando ele fuge, gente, se explode, assim, a situação explode.
ruas, tudo. Guayaquil, que é a cidade epicentro, se tornou uma loucura. Parece que ele, o Fito, mandou, né, as gangues a desestabilizar o governo, desestabilizar o Estado. E enquanto isso acontecia, outra pessoa de outra gangue, que é o Fabrício Colón Pico, também fugiu da cadeia. Ele estava em Quito, na minha cidade, ele estava numa cadeia especial. Ele ia ser transferido para Roca, que é uma cadeia, prisão absurdamente poderosa, assim, que fica lá em Guayaquil, super, super fechada. Ele, quando descobriu que ele ia para lá, ele temeu muito por sua vida, falou que outras gangues iam matá-lo, então ele fugiu na noite. Aí, com as duas fugas de dois líderes de duas gangues que se odeiam, cara, a situação do Equador se tornou completamente inestável. Ao mesmo tempo que esses dois caras fugiram, várias prisões se levantaram contra a polícia e aí começaram os sequestros, né? Então, hoje acho que são mais de 100 pessoas que estão sequestradas, que estão presas em cadeias em Guayaquil, em Cuenca, em Riobamba, acho que em Quito, minha cidade, não, mas eles estão presos, super, super presos, e os caras, né, as gangues que fazem parte dos presos, falam que eles não vão liberá-los enquanto não voam no tiros militares da polícia das ruas. Então, não se doblegou, ele continua forte e as pessoas, o povo equatoriano apoia muito ele. Então, com isso, se criou uma reação das gangues ainda mais violenta. A televisão, que uma TV, uma rede completamente pública do governo, do presidente, foi assaltada dias atrás. Vocês viram os vídeos, rodaram no mundo inteiro. Vários pandilheiros, várias gangues, várias pessoas da gangue entraram, pegaram presos os jornalistas e falaram pro Novoa na TV: tira as polícias da rua, tira os militares da rua. A polícia chegou em 5 minutos, os caras não queriam se entregar, mas não sei como a polícia conseguiu entrar. Ninguém morreu, né, das pessoas que estavam cativas, né, sequestradas. Mas isso pra gente foi uma escalada absurda. Nunca tinha acontecido isso, jamais, jamais. Isso, Quito, que sempre foi considerada uma cidade muito mais segura que Guayaquil, porque ele não tem porto, se tornou vítima de vários ataques terroristas. Parece que as gangues realmente se propõem desestabilizar o Estado, então colocaram vários carros de bomba, várias bombas nas portas, nos pontes, e vários polícias foram sequestrados. Gente, muito triste, muito triste. Lembrando para vocês que o Equador é um país que nunca teve ditadura militar e um país com zero histórico militar. Os militares e a polícia não estão treinadas para guerra. São pessoas que não têm armas, não têm treinamento, então é muito triste porque realmente você está levando eles para fazer sua obrigação, mas você sabe que eles têm o jogo em contra. Mas a gente tem toque de recolher no Equador, meus pais, toda minha família está lá presa, está numa situação péssima, horrível. As pessoas estão com muito medo, porque novamente é um país que não está acostumado a este nível de violência. Se fala que tem muitos estrangeiros nas gangues, não vou falar de que países, porque para quê? Muito preconceito. Mas se fala, né, que é uma inteligência que os equatorianos, um nível de inteligência da violência, um nível de logística nunca antes vista. Os equatorianos apoiam os militares, apoiam a polícia. Gente, isso assim é absurdo. Eu apoio total. Eu não vou, parece que não vai voltar para trás. Então, a gente espera ter meses horrorosos, com muitas vítimas. É uma coisa triste, péssima, que realmente deixa as pessoas traumatizadas. Obviamente, pessoas como eu estamos completamente isoladas, destruídas. O país está politizando a questão, porque falavam, como o Equador sempre foi seguro. Aí tem muitas teorias da conspiração que falam que o presidente de esquerda, Correia, ele fazia acordos com as gangues. Então, que isso fazia o Equador seguro. Mas foi justamente esses acordos que fizeram que as gangues hoje sejam tão poderosas. É uma teoria, não está confirmado, mas está se espalhando, gente, muito rápido. O que me deixa muito mal é que a gente está naturalizando esta violência, cara. Eu lembro que ontem falei com uma pessoa do Equador que falou: nossa, mas só morreram 10 pessoas, podia ter sido muito pior. Porque realmente, cara, foram vários assaltos, vários ataques, segunda, terça e quarta-feira foi um caos. Mas ainda assim são 10 mortes, cara. É muita gente morta. É muito triste. A gente vê nosso país cair aos pedaços, a gente vê as instituições enfraquecidas. E aí eu lembro destas notícias, né? Quando a gente não tinha violência, a gente falava de: nossa, a Nutella subiu de preço. Hoje você abre um jornal e literalmente é horror. É horror. Lembrando que são várias gangues, né? Então também tem esta Tiguerões, que já pegaram uma pessoa, ninguém sabe o que vai acontecer. Simplesmente a gente espera ter apoio de outros países. E se vocês acreditam nas energias, em Deus, por favor, enviem boa energia. Orem muito por meu povo, né? Porque a gente está precisando demais. E é isso.